A gente tem um raio-x que mostra exatamente o seguinte, ó, Corinthians 10º colocado, Flamengo primeiro. Corinthians tem 29 pontos, Flamengo tem 51. Em 24 jogos, o Corinthians são 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, marcou 24, sofreu 29 gols. Aproveitamento como mandante, 48,4%. Nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Provavelmente fora Garro, Memphis, Carrillo e Charles, ainda está naquele período chamado de transição. Já o Flamengo, em 23 jogos, são 15 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, marcou 48, sofreu 11 gols, aproveitamento como visitante, 66,6%. Últimos jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aí, no caso do Flamengo, a gente está computando, inclusive, os jogos contra o Estudiantes. Né? Mais recente, essa derrota aí foi exatamente contra o Estudiantes. E Pulgar, Ayrton Lucas cumprindo suspensão, Pulgar na transição. E aí a questão é saber o que o Felipe Luiz vai poder contar para o jogo de domingo em relação ao time que voltou da Argentina. Né? Que vocês acham? O que a gente pode esperar desse jogo entre Corinthians e Flamengo? Corinthians jogando em casa e o Flamengo chegando, sabe-se lá como, né, Berna? Eu não tenho informação se teve baixa no elenco ontem. Você tem alguma informação? Não. Nenhum jogador com problema físico, fora esses, né, que a gente mostrou. Pulgar quebrou o pé lá na Copa do Mundo de Clubes, né? Está se recuperando, volta em breve. Mas dos que entraram em campo ontem, não. Pelo menos nada que tenha sido identificado, anunciado, tal, aquela coisa toda. É hora de ver se o Flamengo, de fato, vai priorizar o Campeonato Brasileiro, porque esse é um discurso institucional. No jogo contra o Vasco da Gama, ficou claro que estava todo mundo pensando no jogo de quinta-feira, contra o Estudiantes. Né? E o Flamengo entra com 6 jogadores reservas naquela partida, ou seja, um time literalmente misto. Vejamos o jogo contra o Corinthians, né? Lembrando que o Flamengo, na quinta-feira, tem o Cruzeiro no Maracanã. Então, é hora de a gente saber se, de fato, o Campeonato Brasileiro vai ser prioridade. E isso implica a escalação dos titulares. Jogou na quinta, veio direto da Argentina para São Paulo, né? Para se preparar, para treinar no CT do São Paulo Futebol Clube. Tá tudo certo. Vai todo mundo para o jogo. Aí faz uma viagem para o Rio, viagem curta, vai jogar contra o Cruzeiro. Jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo em casa? Jogo em casa, no Maracanã. Mas é um confronto direto. Exato, tem que jogar a vera. Então, assim, chega-se no momento do Campeonato Brasileiro em que não dá mais para negociar jogo. Você vai deixar pontos pelo caminho, né? Por isso que eu estou falando, por isso que eu estou falando, qual vai ser a casca de banana no fim de semana? Se vai ser o Bahia, se vai ser o Vasco ou se vai ser o Corinthians. O que pode acontecer, taticamente, o Léo pode até chancelar ou não isso aí, se ele discordar, tá tudo certo, o Pedro não jogar e jogar o Bruno Henrique. Por quê? Porque o Corinthians pode ter a iniciativa do jogo. Eu acho que o Flamengo vai ter mais a bola. Não se tratar de um time mais técnico, né, Jamel? Mas se o Corinthians tiver a bola e adiantar a sua marcação, o Flamengo tem um jogador mais rápido. Né? Embora o Bruno Henrique não tenha jogado absolutamente nada ontem, o Felipe Luiz o utiliza nessas circunstâncias. Né? Aconteceu no jogo contra o Internacional, por exemplo, no Beira-Rio e funcionou. O Internacional precisava do resultado, foi para cima do Flamengo. O Flamengo tinha uma válvula de escape importante ali com o Bruno Henrique. É uma possibilidade. Né? De repente o De La Cruz, que não jogou no confronto contra os Estudiantes, não entrou contra o Vasco, entre no lugar do Saul, que está jogando todas. Pode acontecer, mas aí você não perde tanto desempenho, embora o Saul, para mim, hoje seja o melhor jogador do time. Danilo no miolo de defesa, será? Pode ser também, porque Léo Pereira e Léo Ortiz jogaram muitas partidas seguidas. Eu acho que o Danilo vai jogar. Pode ser. Aí você não perde também tanto. Tá? Mas assim, o Danilo entrando, o De La Cruz entrando, não há uma queda de desempenho tão evidente assim. Né? O Danilo, para mim, é do mesmo nível de Léo Pereira e Léo Ortiz. Agora, Corinthians sem Garro e sem Memphis é um choque de realidade terrível para o torcedor, né? Dá pra Dorival. Dá pra gente discutir aqui, mas para mim o Corinthians perde mais sem o Garro do que sem o Memphis. O Garro é um jogador único no elenco do Corinthians. Nenhum outro atleta do elenco comandado por Dorival Júnior tem as mesmas características do Garro. Até o Vitinho tenta fazer um papel próximo, mas não com a mesma qualidade, não é um 10, não é aquele pensador, não é o cara que vai ditar o ritmo do Corinthians.
Então, o Corinthians perde muito para mim quando não tem o Garro. Não é o único desfalque do Corinthians, como a gente mostrou na tela. O Dorival vai ter que se virar para escalar um time competitivo contra o Flamengo. Até por isso, Kaká, eu acho o trabalho do Dorival Júnior no Corinthians muito difícil de ser feito. É um elenco muito desequilibrado e a gente já passou aqui ao longo dos últimos meses falando de problemas que fogem só da questão do campo, do 11 inicial que ele vai escalar, dos titulares, troca na presidência, problema de atraso de salário, Memphis e tudo que ele tem que lidar, que não são só as questões de campo, do dia a dia. Então, olhando friamente para o que são os resultados do Corinthians na temporada, eu não tenho como cobrar muito mais do Dorival, sinceramente. Eu acho que dá para cobrar. O desempenho contra o Fluminense, principalmente, foi um horror. O Corinthians não deu um chute no gol. O gol do Mateuzinho é por acaso. Mas o Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Não, tudo bem. Mas vamos pegar, então, como as coisas mudam rapidamente, o jogo do Dorival do Corinthians contra o Sport. Eu acho que ele pode ser cobrado, sim. Mas é um recorte pequeno. Não, tudo bem. Mas são os 2 últimos jogos do Corinthians. Com tempo para treinar. Mas é um recorte pequeno. Se a gente for olhar para o macro, que é a passagem do Dorival... eu acho péssimo. Eu acho que é o que dá para fazer. Um trabalho horroroso. É o que dá para fazer. Horrível. Com o que tem aí, sai o Garro e entra Vitinho, na melhor das hipóteses. Sai Memphis e aí você tem que promover um garoto da base como o Guinegão. Sai Yuri Alberto e você não tem jogadores com a mesma característica. Sinceramente, acho que o problema do Corinthians é muito maior do que simplesmente Dorival Júnior. Já que o Dorival... Não, isso é. Já que o Dorival é o assunto, e eu quero ouvir o Jamel também, a gente tem 2 telas que mostram o aproveitamento do Dorival. A primeira em relação Brasileirão e Copas, né? Então, no Brasileirão são 18 jogos com 9 Copas. Isso, 9 jogos de Copas enfrentados pelo Dorival no Corinthians. No Brasileirão, 5 vitórias, 7 em Copas. No Brasileirão, 7 empates, um empate em Copas. 6 derrotas no Brasileirão, uma derrota em Copas. 18 gols marcados contra 10, 19 gols sofridos contra 2. No Brasileirão, pontos corridos, o aproveitamento de 40,7%. Em Copas, mata-mata, 81,4%. Né? Isso dá um indício de alguma coisa, Jamel? Não preciso nem responder, né, Cacá? Olha a cara do Dorival no Brasileiro, olha a cara do Dorival nas Copas. O Dorival já respondeu ali, ó. Aquela cara de bravo ali com a mão na cintura e a outra sorrindo, legal. O Dorival, cara, é claro que ele vai melhor em Copa do que no Campeonato Brasileiro. Mas é a prioridade do Corinthians. É a Copa do Brasil. E eu não sei também se é uma circunstância também, cara. Porque também pode ser. Ele foi campeão brasileiro já também. Né? Não é que ele fala assim, o Dorival só joga a Copa, ele sabe jogar a Copa. Não. Agora o problema, cara, O Dorival não foi campeão brasileiro, ele foi tricampeão de Copa do Brasil. Ele não foi com o Flamengo campeão brasileiro? Não. Ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Ele tem 3 títulos de Copa do Brasil. Tô dando medalhinha pro Dorival onde ele não tem. São Paulo e Flamengo. E na vinda dele aqui, ele eliminou o Palmeiras e eliminou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil desse ano. E acho que isso aí evidencia o que é o elenco do Corinthians hoje. Porque vamos pegar o jogo contra o Botafogo, que era um jogo no intervalo ali entre partidas de Copa. Ele começa com um time alternativo e coloca a cavalaria na segunda etapa. Quando o time do primeiro tempo, cara, do jogo contra o Botafogo, você olha e fala... Horrível, cara. Sinceramente, não dá pra tirar nada disso aqui. É difícil, é muito difícil, cara, mas esse elenco. Eu vejo, cara, que ele tá fazendo o que ele pode, cara. Eu acho que ele pode mais. O trabalho vai ser eleito, vai ser julgado lá na frente se ele ganhar a Copa do Brasil. E se ele não cair... Eu acho que se ele não cair no Brasileiro, que eu acho que não vai cair, e ele ganha a Copa do Brasil, vai ser um ano maravilhoso. Ele é uma das 5 maiores folhas de pagamento do futebol brasileiro. Cara, mas daí, Bernardo, eu acho que não é a culpa dele aí, cara. Porque ele não tem esses caras pra jogar. Não, mas ele tem um bom time. Mas o bom time dele é se tá todo mundo saudável. Está todo mundo apto para jogar. Qual time do futebol brasileiro? Não são muitos que perdem um Garro e tem um Vitinho, por exemplo. Cara, agora está com um transfer ban. Para mim, nesse caso do Corinthians, o valor que o Corinthians paga mensalmente não é condizente com a qualidade técnica que esse elenco oferece. Total. Eu também concordo. Mas eu vejo assim, que nem o Dorival... Eu vejo que é a mesma coisa do Crespo, cara. O Crespo, todo mundo no Crespo... Cara,
o time não faz gol, os 3 centravantes dele estão fora, machucado. Vai fazer o quê? Daí traz o centravante que, desculpa, cara, não dá para jogar no São Paulo. Então, acho que com o Dorival é a mesma coisa. E a gente, para falar do Flamengo, eu acho que o Felipe Luiz vai entrar com o melhor time. Ele pode entrar com o Danilo, ele pode entrar com o Bruno Henrique, daí eu acho que ele vai pensar e vai ver o que é melhor. Mas eu acho que ele não vai poupar nenhum jogador, ele vai falar, o que eu tenho de melhor? Na minha opinião, na minha cabeça é esse, pá. E pro Cruzeiro, pá, não tem mais essa. Agora não tem mais, afunilou. Cara. Agora não tem mais jeito. É verdade. São 2 meses, um pouco mais de 2 meses. Então, mas aí o Pé embaixo. fisiologista não cutuca ele e fala assim, mas fulano de tal tem não sei quanto de quilometragem, tá Não tem a precisando menor descansar. dúvida que ele vai levar isso em consideração. E se eu sou o Felipe Luiz, o Gadeiro fala, valeu, eu acredito na ciência, legal. Quem que é? Quem que não pode? O Léo Ortiz não pode jogar? Léo, vem cá. O fisiologista falou que você tá assim, o teu CK tá alto, você tá dormindo mal, você tá bebendo pouca água, sei lá. Você não... Segundo a ciência, é um risco você jogar. Léo, você joga ou não joga? O Léo Ortiz vai falar. Mas, Amélia, eu tô falando do Léo Ortiz. Mas peraí, e se você coloca o cara e perde ele pra temporada? Esse é o ponto. O jogo contra o Racing, por exemplo. É o combinado. Não, mas, é o combinado. Mas acho que aí... Bernardo, você pode poupar o cara vai treinar, pisa num buraco e fica o resto... Tudo bem, aí a gente está falando de eventualidade, mas a ciência aponta para algo que deve acontecer. Nem sempre, cara. Tudo bem, tem uma probabilidade. Não é alta. Não é tão alta, cara. Uma coisa, não é tão alta. Uma coisa é uma torção, isso é do jogo, não tem como você controlar. Outra coisa é uma lesão cara pode muscular. Cair em casa. O cara pode estar lá com que o CK vai falar, você vai ter uma lesão muscular e o cara vai e não tem. Não, tudo bem, mas... Cara, eu sou assim, eu acho que a gente não pode fechar os olhos para a ciência. Eu sou a favor da ciência. Eu sei disso. Sou muito assim, só que eu acho que o jogador e o técnico tem que ter um combinado. Eu tô falando do Léo Ortiz aqui, pode ser qualquer um, pode ser o Arrascaeta, pode ser qualquer jogador. Chega e fala, cara, como você está se sentindo? Professor, eu não quero treinar, tá todo mundo no Corinthians treinando agora, eu não quero treinar esse dia, eu não quero porque no domingo eu vou estar bem, eu quero jogar. Mas a fisiologia falou isso. Cara, eu sei, se eu tiver um pequeno negócio, eu levanto a mão e saio. Mas esse pequeno negócio pode implicar um problema grave lá na frente. Por exemplo, você falou de um jogador que não jogou nada ontem, o Arrascaeta, né? Suponhamos que ele sofra uma lesão muscular. E o Arrascaeta é um jogador que vem de temporadas em que ele vem batalhando com o corpo dele. Sim, né? Até na seleção. Exato. Essa é a melhor temporada dele, acho que desde 2019. Tirando 2019, deve ser a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo. Eu acho que é. Você perde um cara desse para Libertadores, e aí? E outra, a gente corre o risco. A gente está falando do Flamengo e não nesse caso do Corinthians. O Flamengo montou um belo elenco. Sim. Então, essa é a hora de usar os caras. Essa é a hora se o Arrascaeta não puder jogar, o Carrascal tem que ser cobrado para entregar. Se o Pedro não puder jogar, vai jogar o Bruno Henrique, tem que ser cobrado para entregar. Enfim, exato. O Flamengo tem um elenco qualificado, montou esse elenco para usar também as peças de banco. É claro que você não vai colocar uma equipe totalmente alternativa se não houver essa necessidade. Mas preservar um ou outro cara, o Flamengo tem atletas qualificados para todas as posições para descansar um ou outro. O Carrascal melhor do que o Arrascaeta. O Carrascal pode ser uma opção para o jogo de domingo. Eu concordo com o que vocês estão falando, cara. Só que eu acho que agora é aquele negócio. Mas se colocar o Arrascaeta, pode ser que ele fique fora para o jogo da semifinal, que é daqui a um mês. Mas peraí, vamos lá. Daí você não põe o cara para jogar mais, então. O pode ser, aí a gente tem que ver o percentual do pode ser. Sim, do risco. Ele pode ter 10% de risco de lesão. Putz, eu vou assumir esse risco. Ele pode ter 90% de risco de lesão. Eu não vou perder o Arrascaeta pro resto da temporada. Bernardo, esses números, eles recebem o material... não são tão claros assim, Bernardo. Com esses atletas, o Flamengo tem condição de vencer o Corinthians. Mesmo com o time, com o time alternativo. Exato. O time B tem. O Flamengo não vai perder pro Corinthians porque o Felipe Luiz preservou o A, o B, o C. É uma bola de neve que só vai crescendo, porque se um time já vem desgastado da Argentina que jogou no meio de semana, aí joga com o Corinthians, jogo duríssimo para enfrentar o Cruzeiro na semana que vem. Quer dizer, é uma bola de neve que não para de crescer. Mas é isso. Por isso que ele tem que entender quais caras estão disponíveis para o jogo contra o Corinthians, quais caras vão estar disponíveis para o jogo contra o Cruzeiro, que o intervalo é maior, dá tempo para você recuperá-los de forma melhor. Agora, eu acho difícil que entre o Flamengo completo com os 11 que encararam o Estudiantes. Mas eu acho que o grande segredo e o grande pulo do gato que tem os treinadores é esse. Eu acho que ele pode até mudar o esquema
de acordo com os jogadores que ele acha que tem o risco de se machucar. Aí é que está o ponto. Quando a gente fala de Flamengo, a gente fala de um técnico cujo esquema é inegociável. O Felipe Luiz não muda a forma de o Flamengo jogar. Então, Seja na chuva, no sol, na altitude, em Plutão, com o time titular, com o time reserva, ele joga da mesma forma. Mesma forma. Então, mas ele pode colocar. Então, ele tira um zagueiro e põe o Danilo. É que a gente está falando aqui de realidades que o Danilo, diferentes, cara. ele chega... É que o Dorival olha pro banco e fala assim, cara, são esses e esses. O Felipe Luiz, ele olha e fala, hoje eu posso tirar esse aqui, hoje eu posso dar um minutinho para esse. Sim. São diferentes, são situações totalmente diferentes. Eu só discordo de vocês quando vocês falam assim, não, independentemente de quem ele colocar em campo, o Flamengo ganha do Corinthians. Não, eu acho que não ganha. É só ver o que aconteceu com o Vasco. Eu só não acho que a justificativa para a derrota eventual do Flamengo vai ser porque ele preservou o A, o B ou o C. Eu acho que Depende do A, né? O Flamengo perdeu pro Santos na Vila, cara. Por 1-0. E você fala assim, o time C do Flamengo ganharia do Santos. E não ganhou, e perdeu. Só rapidinho sobre o Corinthians, Cacá. O Corinthians vem de 2 partidas horrorosas. Fluminense, para mim, foi o pior. O Corinthians ganhou. Sabe-se lá como ganhou. Um chute. Um chute no gol. Contra o Sport foi outra partida lamentável. Então o Corinthians precisa jogar mais em relação a esses 2 jogos. Foram jogos muito ruins.